Irmãos, nós vemos que tempos de adversidade, os tempos que nós passamos por mais dificuldade, nós acabamos valorizando algumas coisas que são comuns no dia a dia. Nos momentos de luta, você começa a observar algumas coisas que você realmente precisava, mas não havia observado, que você então tinha aquilo do seu lado, junto de você, já na sua vida, e aquilo acaba então saltando aos nossos olhos. Isso é verdade quando nós falamos sobre relacionamentos. Quando você está passando por momentos de adversidade, você acaba entendendo o quanto aqueles que estão ao seu redor, eles possuem valor. Muitas vezes na correria do dia a dia, na urgência das nossas rotinas, nós não observamos o quanto que aqueles que estão ao nosso redor, eles nos ajudam. Sejam amigos, familiares ou os irmãos na fé. Quando nós estamos passando momentos tranquilos, talvez você não dê tanto valor a cada uma dessas pessoas. Quando nós passamos pela dificuldade, aí você começa a observar o quanto que eles fizeram falta nesses instantes. Diferente então daqueles que estão a todo momento sofrendo, né? Nós podemos ver que quando as preocupações elas estão nos direcionando, nós buscamos uma forma de nos reencontrar. E certa vez eu ouvi uma história de um milionário. Este milionário foi fazer uma aventura e andar de asa delta. E nesta aventura então que ele estava fazendo, ele achou que tudo iria correr bem, e numa queda que ele acabou sofrendo, ele então ficou tetraplégico. Este milionário que tinha todos os recursos, ou seja, estava numa vida tranquila, estava vivendo o sucesso, estava em paz, ele passa a viver então uma nova circunstância na sua vida. A circunstância é a dependência de outras pessoas para viver e para sobreviver. Em todos os momentos ele precisava de alguém para que ele pudesse então fazer tarefas domésticas, para que ele pudesse se cuidar. Em um certo instante ele então contratou um acompanhante. E o seu novo acompanhante, ele estava disposto a ajudar de todas as formas, mas ele tinha um passado. E esse passado não era muito bem visto pelas pessoas que estavam ao redor deste milionário. Eles se tornam então grandes amigos. Em um certo momento, o advogado desse milionário chega para ele para trazer um alerta. Ele diz assim: olha, você precisa tomar cuidado com essa pessoa, porque o passado dele traz então algumas dificuldades. Ele já assaltou uma joalheria, ele já foi detido por causa disso, ele não tem diploma algum, ele não tem nada que o segure, então pode ser um risco para você se envolver com essa pessoa. E esse milionário então havia já criado um vínculo, um grande relacionamento de amizade com esse novo auxiliar, esse novo companheiro. E então ele certa vez nesta conversa, ao ouvir isso, responde ao seu advogado. Ele diz: aonde ele vem ou o que ele fez antes não me interessa. Interessante de pensar, né, sobre essa postura deste homem, que é retratado em um filme, Os Intocáveis. Se você já teve a oportunidade de ver, é um filme muito interessante que nos faz pensar no valor das pessoas que estão perto de nós, o quanto nós precisamos daqueles que estão ali ao nosso redor. É interessante de ver essa afirmação então que ele traz, porque ele faz então com que tudo aquilo que aquele homem tinha vivido fique para trás, faça parte apenas de uma história, de um passado que não interfere mais naquilo que ele está vivendo naquele momento. Você já pensou quantos relacionamentos você desfez, ou você não reatou, por causa dos problemas que o passado traziam entre vocês?
O quanto que nós deixamos ainda o passado interferir nos relacionamentos que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos na fé. Porque há um valor que deve ser dado, então, nas parcerias, no companheirismo que nós criamos ao longo da vida. Isso aconteceu na vida deste milionário, quando ele passou, então, por esta dificuldade. Ele entendeu que aquele homem, ele estava sendo uma bênção em sua vida, estava trazendo alegria, estava trazendo conforto, estava trazendo para ele o encorajamento, para ele continuar querendo viver. Porque a circunstância que ele estava era muito, muito triste, e ele muda a partir daquele momento, quando ele conhece, então, este homem que então vai o servir. E nós podemos então afirmar, como falamos desde o começo, que a parceria entre duas pessoas, ela se torna preciosa em tempos de adversidade. Você ter alguém junto de você, isso é preciosidade. É algo que nós então aprendemos a dar valor em todos os momentos, porque nós passamos por um momento de luta e encontramos essas pessoas que puderam caminhar conosco. Porém, nós todos vivemos, e reconhecemos isso, um tempo de isolamento, mas um isolamento agora por opção. Nós optamos por não construir as parcerias, por não buscar as pessoas para nos relacionarmos com elas, para viver com elas, desfrutar da vida, para nós sermos bênção na vida de cada uma dessas pessoas que até estão próximo de nós. Porque a busca hoje em dia na nossa sociedade, ela está apenas pelos interesses próprios. Você vê muitas pessoas que entendem os seus problemas, que sabem o que você está vivendo, mas que não se importam. Por quê? Porque elas querem apenas saber como elas vão se dar bem, como é que o problema delas vai ser resolvido. Então, é uma busca desenfreada das pessoas para satisfazer apenas o seu próprio ego. Isso gera isolamento. Isso gera distanciamento daqueles que você antes tinha uma grande parceria, grande amizade, agora você percebe que a pessoa mudou, porque a mente dela está diferente. Ela não quer mais se relacionar como ela então fazia antes. Muitas vezes usamos o quê? A história das pessoas para nos afastar dela. Pessoas então se isolam, que elas querem viver para elas, e a justificativa disso geralmente é: eu não consigo mais conviver com essa pessoa porque ela fez isso, porque ela era desta forma, ou porque ela agiu assim comigo em algum momento. Nós julgamos as pessoas pelo presente ou pelo passado, para criar então justificativas para nos mantermos isolados uns dos outros. É interessante de ver então que esta é uma realidade que está presente na sua família, está presente na sua roda de amigos, está presente na sua igreja. O isolamento. Quando éramos para estar todos juntos, na possibilidade, optamos por não. Como reverter essa situação? E é apenas o Evangelho que pode fazer isso. Porque é Ele quem pode nos dar então um olhar de graça sobre a vida daqueles então que estão ao nosso redor. Olharmos com graça para que então o passado já não venha interferir mais nos relacionamentos. Porque nós aprendemos pela palavra de Deus que nós vivemos em um reino de Deus. Podemos chamá-lo de reino de amigos ou reino de irmãos. Eu quero convidar você a ler o texto da palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 18, para nós então pensarmos um pouco sobre este assunto, como as Escrituras nos direcionam. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 18. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: quanto à minha situação, Tíquico
irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, perante mais um texto da Tua Palavra que nós pedimos ao Senhor pela ação graciosa em nossa mente, em nosso coração, para que o Senhor nos dê a compreensão da Tua Palavra. Peço a Ti que abra os nossos corações, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumine a nossa mente, que o Senhor mostre a nós a Tua vontade, ó Pai. Que nos permita entender para podermos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Para sairmos da Tua casa com a clara compreensão de como nós devemos viver para honrar ao Senhor em nossas vidas, na rotina que nós todos desfrutamos. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra nos mostra então que os discípulos de Cristo Jesus, aqueles que servem a Deus, eles a cada nova circunstância aprendem a colocar em prática tudo aquilo então que eles estão ouvindo, tudo aquilo que eles estão então recebendo de informações. Muitas dessas eram então totalmente contrárias à vida que eles estavam levando. E as Escrituras nos trazem, então, diversos exemplos de discípulos, apóstolos, que não estavam de forma coerente ao Senhor em sua vida e que em algum instante eles acabam, então, mudando, se adaptando para honrar ao Senhor no seu dia a dia. O apóstolo Paulo mesmo, esse se escreve diversas cartas, inclusive a carta aos Colossenses, ele tem uma divergência. Ele tem uma divergência com João Marcos na sua segunda viagem missionária. Você encontra ele escrevendo uma carta aos Filipenses, direcionando Evódia e Sintique para que elas pensassem concordemente, porque elas tinham dificuldade em alinhar os seus pensamentos para conviver, para trabalhar juntas na obra do Senhor. Então nós vemos alguns exemplos das Escrituras que esta luta para viver em unidade, esta luta para ter bons relacionamentos, esta luta para que o reino de Deus seja assim, um reino de irmãos, um reino de amigos, ela não é própria da nossa geração. Esta é uma luta que está presente onde o pecado desconfigurou a santidade dos relacionamentos. Ou seja, isso vem então desde Gênesis 3. Pessoas com dificuldades em criar vínculos, com dificuldades em confiar umas nas outras, com dificuldades em perdoar as outras por aquilo que elas fizeram, por aquilo que elas então viveram, né? Às vezes nós temos isso em nós.
Mas isso não é próprio da nossa geração. Isso então a história nos mostra que está trazendo, através do pecado que nos afeta e então traz essa corrupção ao nosso coração. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, entendendo essa necessidade, pois uma luta que estava dentro dele, ele escreve isso. Ele sempre traz esta noção de unidade, esta noção de corpo, esta ideia de que eles deveriam continuar lutando juntos pelo reino de Deus, nas suas cartas. Você encontra isso em Efésios, você encontra isso com uma menção nas cartas às igrejas de Corinto, a igreja de Corinto, as duas cartas, como também aqui na carta aos Colossenses. É interessante que aqui, talvez, não veja de forma direta, mas de uma forma prática, como é que o Evangelho, então, estava transformando a vida dele, a vida dos seus irmãos, e como o Evangelho poderia transformar o relacionamento daquela igreja que estava, então, sendo desafiada em meio ao seu tempo para honrar ao Senhor e servi-lo em todos os momentos. Se, então, nós afirmamos que o reino de Deus é um reino feito de amigos, as parcerias no reino de Deus, elas se tornam preciosas em todos os momentos. Você ter alguém perto de você, alguém que lembra de você, alguém que cuida de você, isso é precioso em todos os instantes. Por isso Paulo aqui já está no final da carta, é o último capítulo da carta aos Colossenses, e ele então faz questão de encerrar esta carta trazendo uma lista de 9 pessoas que se tornaram parceiras dele no reino, para que ele pudesse então exercer o seu ministério, para que ele pudesse suportar as lutas, as dificuldades que ele estava tendo. Em meio a todos aqueles momentos, nós sabemos aqui que nesse instante, Paulo então ele está preso e ele está escrevendo algumas cartas para continuar direcionando os seus irmãos, aqueles aos quais ele ama. Então, o versículo 7 e ao versículo 9 trazem aqui 2 personagens para nós. 2 servos de Deus, aos quais o Senhor então está usando para fortalecimento da igreja de Colossos. E são eles Tíquico e Onésimo. Nós vemos então aqui que o apóstolo Paulo sabia, pela sua carta aos Filipenses, que a sua vida, o seu sofrimento, não trouxe desânimo à igreja. Muito pelo contrário. As notícias daquilo que ele viveu, conforme você lê em Filipenses, você vê que isso trouxe encorajamento à igreja. A igreja queria pregar mais, a igreja queria servir ao Senhor ainda com mais empolgação, e alguns até pregavam por ganância, para eles mesmos, e outros pregavam para honrar a Cristo. Dependente do motivo, todos estavam impulsionados a falar cada vez mais sobre Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, então, neste momento, ele vem trazer esses primeiros irmãos na fé para lembrar a igreja de Colossos que eles têm notícias para levar sobre o que eles estão vivendo. É interessante nesse momento, então, a preocupação que Paulo tem de dar conhecimento aos colossenses sobre o que eles estão passando. Ele traz então nesse momento que quem estará junto deles é então Tíquico, um irmão fiel, um amado irmão, alguém a quem ele preza muito, mas que estará com eles para mostrar a eles então como ele está vivendo, apesar de todas as notícias que eles têm do seu sofrimento, das perseguições por causa de Cristo Jesus. Da mesma forma, Onésimo, alguém que era da cidade de Colossos, que você já ouviu falar sobre ele, se você leu a carta a Filemon, este era escravo de Filemon, e é na prisão então que ele ouve o evangelho com Paulo. Naquele momento ele se converte e se torna um irmão na fé. 2 homens, 2 servos de Deus, que conhecem a palavra e que estão nesse momento sabendo como é que Paulo está vivendo e que vão voltar até aquela cidade para então contar o que eles estão vivendo. Qual é o propósito que Paulo tem então neste momento de enviar estes irmãos? O versículo de número 8, ele conta isso para nós. O expresso propósito do conhecimento é para que eles tenham
alento. É para que eles sejam confortados com as notícias que Paulo então tem para levar até eles por meio dos seus irmãos. O que nós observamos aqui em 3 versículos, em meio a uma lista de nomes, é que o apóstolo Paulo, junto com esses outros irmãos, eles demonstram preocupação com aquela igreja. Eles sabem então que aquela igreja, ela pode passar por dificuldades, ela pode passar por perseguições, e que ela ouve falar sobre o que Paulo está vivendo, e ela então pode desanimar na sua fé. Paulo tem como intenção cuidar dessas pessoas ao levar informação sobre o que eles estão vivendo neste momento. Isso é uma forma de Paulo demonstrar que ele ama essas pessoas. Que ele não está ali apenas para pregar o evangelho e se afastar delas para viver de forma isolada. Não, Paulo está interessado na vida dos colossenses. Ele está se envolvendo com aqueles que estão presos com ele e está pensando naqueles que estão longe. Ele está então visando o alento, o conforto que Deus pode trazer através da vida destes irmãos. E isso nós podemos então viver quando nós entendemos que o evangelho traz um impacto direto nos seus relacionamentos. Quando você então vive com Cristo Jesus, os seus relacionamentos eles já não são mais como eram antes. Se antes nós vivíamos de forma egoísta, se antes nós vivíamos sem nos preocupar com aqueles que nos cercam, o evangelho muda isso. O evangelho nos faz viver, inclusive em situações difíceis, pensando naqueles que também estão passando por dores. A olhar por aqueles então que estão sofrendo, talvez sofrendo mais do que nós, e nós temos empatia por essas pessoas, compaixão por todas as pessoas. É o que Cristo Jesus nos leva então a viver, a olhar por todos aqueles que estão ao nosso redor. Veja que este momento, você vê Paulo enviando pessoas que poderiam não querer voltar para aquela cidade. Eles poderiam não se importar com o que está acontecendo, ou o que poderia acontecer, mas eles estão dispostos. Eles estão sendo enviados pelo apóstolo Paulo, e eles vão até aquele lugar, porque eles amam a igreja. Isso é o que o evangelho faz nas nossas vidas. Estar dispostos a servir ao próximo, a servir aqueles que estão perto de nós ou estão passando por alguma dificuldade. Mas você já pensou o quanto que você está disposto a se doar para criar relacionamentos, ou para que os seus relacionamentos eles sejam cada vez mais profundos com os outros, ao ponto de você estar em prisão e querendo então que os outros estejam cada vez melhor, para que os outros sejam reanimados por você, por uma palavra de encorajamento, por alguém que você conhece, que está perto, que mora perto, que você vai falar com essa pessoa, para que ela esteja lá com a outra que está sofrendo. O quanto é que o evangelho está transformando a sua vida, para que os seus relacionamentos sejam saudáveis, ao ponto das suas parcerias elas serem tão profundas. O que nós vemos hoje é um isolamento de forma proposital. E eu e você precisamos brigar contra isso. Eu e você precisamos olhar para Cristo Jesus e ver o que é que Ele faz em nós, quanto àquilo que nós vivemos com os outros que estão perto de nós. Porque em muitos momentos você talvez viva como igreja, ou talvez você esteja procurando um relacionamento com a igreja, relacionamento com irmãos na fé, e você comece a passar por dificuldades e pensar, mas onde é que estão aqueles que dizem que me amam? Onde é que estão aqueles que dizem que são meus irmãos? Onde é que está esse reino de amigos? Mas antes de nós olharmos para eles, olhe para você mesmo. O quanto você se esforça para criar esses vínculos,
para criar esses relacionamentos de profundidade, para que esse vínculo realmente exista, para que você se importe e isso seja recíproco com as pessoas. Você conforte, receba o alento então da mesma forma. Veja, Paulo então começa a mencionar essas pessoas para lembrar a igreja de Colossos que existem pessoas que lembram deles. Existem pessoas que se preocupam com eles pela circunstância que eles estão passando ou por aquilo que eles ainda vão passar. Ainda outros nomes, então, ele vem trazer aqui ao longo dos versículos seguintes, como Aristarco, Marcos, Jesus, o justo, como é um nome que era muito comum naquela região, naquela época. Você vai encontrar, então, esses sendo ditos por Paulo como os únicos da circuncisão, então, que estavam junto com ele pessoalmente. Então, veja, não é uma parceria de distância. Eram pessoas que estavam cooperando com Paulo no serviço que ele tinha para desempenhar, sofressem eles junto ou não com o apóstolo. Pessoas que estão dispostas, porque fizeram uma parceria pela graça que o Senhor então agiu em seus corações. Eles estão com Paulo, eles estão com ele e estão mandando saudações aos colossenses. Veja então a forma como o texto está nos dizendo: saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, conhecido por justo. É interessante de você ver então a menção desses nomes aqui, porque inclusive Marcos, primo de Barnabé, é aquele com o qual em Atos capítulo 15, versículo 39, o apóstolo Paulo, ele teve então uma dificuldade no relacionamento. O texto diz para nós que houve uma desavença entre eles na segunda viagem missionária de Paulo, e por isso cada um foi para um lado. Como eu mencionei, os problemas de relacionamento não são próprios da nossa geração, e não são próprios apenas para você. Todos nós passamos por isso. Paulo passou por isso. Mas o que é mais interessante é você observar como é que o Evangelho trouxe um impacto na vida de Paulo e de Marcos. Por quê? Eles estão juntos agora. Eles estão cooperando a favor do reino de Deus. Eles abriram mão do seu próprio orgulho, da desavença que eles tiveram no passado, e eles se reconciliaram. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não vem sobre a sua vida para que você possa apenas dizer que você é crente, você é evangélico, ou que você tem uma esperança. Não, é para você mostrar isso no dia a dia, nos relacionamentos que foram então desfeitos por causa de problemas em Cristo Jesus. Isso tudo é desfeito. Há reconciliação, há a possibilidade de você então viver com aqueles que no passado trouxeram para você mágoas. Fizeram alguma coisa que você não se agradou e que até hoje você não olhava mais na cara dessa pessoa. Que você não queria mais conversar com essa pessoa. Não quer nem ouvir a voz. Por quê? Isso incomoda. Mas o que é que afasta as pessoas? Senão o pecado do nosso coração. O pecado de nós então agradarmos a nós mesmos. Paulo está mostrando aqui que aqueles irmãos na fé estão junto com ele, cooperaram com ele e agora estão mandando saudações a uma igreja que poderia passar por grandes lutas. Paulo sabe que as parcerias se tornam preciosas nos tempos de adversidade. Por quê? Ele tem Aristarco junto com ele. Ele tem agora Marcos junto com ele. Ele tem Jesus, chamado de justo, junto com ele. Ele tem outros irmãos que nós vamos ver mais à frente, como Epáfras, Ninfa, alguns outros que estão ajudando. A cooperação no reino de Deus, ela é mútua, nunca é de apenas de um lado. Não é você apenas que se doa aos outros. Porque eu me desgastei por muito tempo e agora não aguento mais, porque isso vem à minha memória, irmãos. Há reconciliação em Cristo. Há perdão através do Evangelho da Graça que transforma o seu coração. Por isso a cooperação, ela é constante. O reino de Deus não é um reino de desavenças. Não é um reino de divisões. Não é um reino de passados tristes. É o reino do agora que Jesus está permitindo você viver e desfrutar.
daquilo que nós estamos podendo aprender hoje e colocar hoje em prática. Paulo mostra isso para nós. Ele tinha então esses que estavam junto com ele naquele momento, aos quais o Senhor usou para transformar então o seu coração, assim como nós vemos a transformação que lemos no começo de Ruth. Ruth nem hebreia era, nem do povo judeu ela era. Foi transformada pela graça. E ela passou a servir ao povo de Noemi, passou a obedecer àquele Deus, a fazer parte daquela família. É isso que o reino de Deus é. Um reino de pessoas que aprendem de forma madura a se reconciliar por meio daquilo que as Escrituras então nos ensinam. Veja então que essas pessoas são usadas para trazer encorajamento, ânimo e conforto para Paulo. No final do versículo 11 diz então que os únicos da circuncisão, os únicos judeus que estavam com ele, eram para ele, tem sido, meu lenitivo. O que é isso? É um conforto, um encorajamento. Ele está sofrendo, está sendo perseguido. Então existem pessoas no reino de Deus, aos quais o Senhor está usando para confortar o seu coração, para encorajar você, para que você possa continuar. Mas para isso, é preciso que você esteja disposto a se relacionar, a estar com as pessoas, a buscar crescer nos relacionamentos, para que eles sejam profundos, para que essa cooperação ela seja mútua. E que muitas vezes nós esperamos é que todo mundo cuide de nós, mas nós nunca cuidamos dos outros. Isso deve ser mútuo, não deve ser apenas de um lado, porque o Evangelho está transformando o coração de todos nós. Veja então que na continuação do texto, outros que estão mandando saudações para aquela igreja, você vê aqui então Epáfras no capítulo 4, versículo 12, e na continuação, versículo 14, ainda temos Lucas, médico amado, e também Demas. Demas que está aqui sendo dito como alguém que está junto com eles, mandando saudações, mas que em outra carta Paulo vai dizer então que ele apostatou da sua fé. Neste momento eles estão juntos. Ele é um cooperador. Você vê que Epáfras, nesse instante, pelo que o texto nos mostra, que os comentaristas então nos trazem, ele foi o primeiro pastor da igreja de Colossos, aquele que plantou aquela igreja. Então ele tem um carinho maior por eles. Veja o que o texto diz, que ele está falando, olha, eu dou testemunho, versículo 13, de que Epáfras se preocupa muito com vocês. Ele amava aquela igreja, ele amava aquelas pessoas ao ponto dele ser o intercessor delas. O Senhor levanta Epáfras para ser um cooperador através da intercessão. Meus irmãos, Deus usa cada um de nós para fortalecer aos outros, para encorajar o serviço àqueles que estão passando por dificuldades. É isso que o Senhor está fazendo através de Epáfras, que talvez a igreja de Colossos não tinha nem conhecimento. Tinha alguém orando por eles, porque ele amava aquelas pessoas, porque ele queria que eles permanecessem de forma fiel nas Escrituras. Eles haviam aprendido isso. Como o texto vai nos dizer, eles estavam então vivendo de forma a plena convicção que eles tinham do Evangelho. Ele quer que eles continuem. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor está usando pessoas para fortalecer a sua fé, mesmo você não sabendo disso. Porque o reino de Deus é isso. É um reino de irmãos, reino de amigos, que oram por você constantemente, sem ao menos você ter conhecimento disso. Talvez você não saiba, mas você esteja próximo de alguém que lembra de você nas orações diariamente. Por que ele faz isso? Por que essas pessoas que estão aqui perto de nós, elas oram por nós? Porque elas nos amam. Porque nós queremos ver uns aos outros cada vez mais fortes na fé. Porque nós queremos viver unidos. Porque nós queremos desfrutar do reino de Deus juntos e não separados. Nós somos o alvo da intercessão de muitos irmãos amados.
Talvez você saiba disso. Talvez alguém já tenha contado para você que eles estão orando por você. Mas ainda pode ser que seja algo em oculto que acontece. Nós temos pessoas que estão cooperando conosco. É interessante que Paulo está contando isso para a igreja de Colossos, para que eles entendam, olha, existem pessoas que lembram de vocês. Porque este é o reino de Deus. Este é o reino que nós estamos vivendo através da fé em Cristo Jesus. Um reino onde nós estamos unidos, onde nós desfazemos as desavenças. Um reino onde as pessoas estão preocupadas se você está firme na fé ou não. No reino de Deus, nós não estamos sozinhos. Se em algum momento da história você teve dificuldades em conviver com alguém, em servir no reino de Deus, na igreja com alguém, por causa de algo que aconteceu, hoje é o dia de você colocar um ponto final nisso e se arrepender, para que vocês possam cooperar juntos, para que haja paz, para que haja harmonia novamente entre irmãos. Mas é interessante que o texto, então, ele vem finalizar a carta trazendo outros irmãos, aos quais agora eles não estão trazendo saudações para a igreja, mas aos quais o próprio Paulo está saudando, aqueles que estavam na cidade. Esses então aqui são Ninfa, Arquipo e os irmãos de Laodiceia, aos quais ele quer que essa carta chegue neles. É interessante então que o apóstolo Paulo está mencionando essas pessoas porque elas têm um serviço muito específico naquela cidade. Ninfa, como o texto vem nos mostrar, era aquela então que desenvolvia os seus relacionamentos, trazendo a igreja na sua própria casa. Ela auxiliava então para o crescimento da igreja, abrindo as portas do seu lar. E você imagina então, no contexto de Paulo, que está preso pela pregação do evangelho, quantos problemas esta mulher poderia trazer para si e para sua família por abrir as portas do seu lar. A perseguição poderia vir sobre ela, a prisão poderia vir sobre ela, sobre seus familiares ou os irmãos na fé, mas ela, com a sua coragem e fé, ela continua servindo a Deus. Interessante então que este cumprimento de Paulo vem a ela e vem também a Arquipo, um homem a qual o apóstolo Paulo está dizendo que tem um ministério que você não tem mais detalhes neste trecho do texto, mas que você vê o apóstolo Paulo então o encorajando para que ele cumpra, para que ele não deixe no meio do caminho, para que ele finalize a obra que o Senhor está fazendo através dele, como ele diz então no versículo de número 17. Qualquer ministério que ele estivesse servindo a Cristo Jesus em sua época, então, era um ministério que poderia acarretar em alguma dificuldade, algum sofrimento maior. Paulo tem a plena certeza de que as parcerias, elas se tornam preciosas em tempos de adversidades. E por isso ele está cumprimentando essas pessoas, para que elas saibam, existe um irmão aqui, que sabe o que vocês estão passando. Existe alguém que está preso, que sabe o que vocês estão enfrentando nesta cidade em que vocês estão. O momento em que o apóstolo Paulo está vivendo não é um momento de tranquilidade, mas sim de sofrimento. Mas ele usa esse sofrimento para ainda encorajar os seus irmãos a lutar, para que eles não abandonem a obra que eles estão realizando. A obra que por vezes ela é árdua, mas que sempre tem recompensas diante do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que as dificuldades, elas podem vir de diversas formas quando você está disposto a servir ao Senhor. Você pode ter dificuldades na sua casa, você pode ter dificuldades na própria igreja, mas nós vemos então que essas dificuldades, elas podem ser então vencidas por meio da fé, por meio da graça que nos alcança. O Senhor nos dá força através daqueles que estão ao nosso redor. O encorajamento vem da parte de Deus, muitas vezes pelos nossos irmãos, pelos amigos que nós fazemos dentro do reino de Deus. E aí a minha pergunta para você é:
Quais são os seus esforços para você construir bons relacionamentos com aqueles que têm a mesma fé que você? A palavra do Senhor, ela nos traz um alerta de que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles então que buscam relacionamentos sólidos e profundos com os da fé, são aqueles que vão encontrar parcerias duradouras e profundas para que eles possam viver o reino de Deus. Independente da geração, independente da sociedade em que nós estivermos inseridos, da maneira como a sociedade estiver então agindo, se nós entendermos que o reino de Deus traz sobre nós valiosas parcerias, amizades, nós vamos então enfrentar isso de maneira diferente. Quando olhamos então para os nossos relacionamentos e encontramos pessoas distantes de nós, nós precisamos olhar para nós e entender o que é que está nos fazendo longe. O que é que está impedindo nós então vivermos todos juntos. Porque em muitos momentos, no seu isolamento de forma proposital, você não está recebendo o encorajamento dos irmãos da fé. Você não está sendo encorajado para servir ao Senhor, para poder viver para Deus, buscar cada vez mais, se aprofundar na fé, se manter firme em meio às dificuldades. Eu quero te lembrar que Deus está usando a vida da sua igreja para fortalecer outras pessoas. Porque isso acontece pela fé que eles têm, pela graça que o Senhor então está agindo em cada um dos seus corações. Se existe algo que te afasta, coloque isso como reflexão diante do Senhor esta noite, para que você possa então mudar a sua postura, para que aquilo que você compreende que deveria ser feito possa ser visto nos seus relacionamentos em todos os momentos. Nós precisamos aprender diariamente a perdoar. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com graça, para nós nos aproximarmos delas, apesar das falhas, apesar das dificuldades que nós encontramos para conviver em muitos momentos. É a graça que nos permite isso. Olhar para aqueles que estão ao nosso redor, viver com eles, encorajá-los, confortá-los e interceder por cada um deles. Eu desejo que o Senhor te abençoe para que você seja luz na vida daqueles com quem você se relaciona. A luz que vem de Cristo, ela possa emanar através de você em todos os seus relacionamentos e que assim você, junto com aqueles a quem você ama, aqueles que estão perto de você, glorifiquem ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, para nós louvarmos ao Senhor, e convido os irmãos do grupo de louvor que vem à frente, para nos levar neste momento, neste último canto.